pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Aquicultura. Meu nome é Rafael Alves Bastos, hoje é o dia da nossa estreia aqui. Estou aqui com Bruno Bonfim, que é biólogo, mestre em biotecnologia marinha. Olá, Bruno. Olá, Rafael, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer fazer parte do programa inicial, né? Fazer parte aí dessa estreia. Nós que vamos utilizar essa ferramenta agora para se comunicar com esses pescadores, com essas pescadoras, trazendo aí uma série de informações e começando, né, pela aquicultura. E lembrando que a gente está usando essa ferramenta porque estamos enfrentando aí um período de isolamento social, de quarentena, né, devido à pandemia. E lembrando sempre, então, para que as pessoas fiquem em casa, para que possam se cuidar direitinho, né? Se for tiver de ir na rua, que usem máscara. E em breve isso vai passar e teremos aí a oportunidade de nos reunirmos novamente ao vivo. Mas por enquanto a gente vai utilizando as ferramentas virtuais. E então é isso. Muito obrigado pelo convite e vamos aproveitar e bater esse bate-papo. Eu que lhe agradeço. Então, pessoal, lembrando que esse canal é uma iniciativa aí de membros do Projeto Pescarte, que nos reunimos e resolvemos criar esse espaço online aí para a gente debater tema da aquicultura, trocar uma ideia. Então, vou começar aqui com a entrevista com o Bruno e vamos para a nossa primeira pergunta. Por que criar peixe, Bruno? A gente sabe aí que o Pescarte tem um foco em produção, trabalho e renda. Como que seria isso? Bom, o empreendimento de geração de trabalho e renda, né, ele representa para o Pescarte um meio de alcançar o principal objetivo, né, do projeto, que é o fortalecimento da organização social dos pescadores, né, das pescadoras, ou seja, a organização social das comunidades pesqueiras. E para isso, né, para esse objetivo, então, foram desenvolvidas ao longo aí desses 4 anos de atividades pedagógicas, entre outras atividades junto às comunidades pesqueiras, com o objetivo de identificar e desenvolver as habilidades locais capazes de estimular aí a formação de uma cooperação econômica, né, entre esses pescadores e pescadoras, né, com base nos princípios da economia solidária. E então, durante essas reuniões, durante esses encontros com os pescadores, foram elaboradas essas iniciativas para geração de trabalho e renda. E uma das iniciativas que foram elaboradas é justamente a aquicultura, né, a criação de peixes, no caso. E essa é uma forma da gente que buscou unir ali, né, juntar os esforços, os conhecimentos, já que esses produtores locais, que esses pescadores e essas pescadoras e os beneficiadores de pescado também já apresentavam, né, fortalecer esse conhecimento tradicional, né, tentando potencializá-lo cada vez mais e fazendo juntamente um casamento aí com o conhecimento científico da universidade, buscando aí realizar ações que busquem uma melhoria na vida desses pescadores, né, e uma melhor viabilidade econômica também da sua atividade, né, da sua produção. Outra pergunta que eu gostaria de realizar seria: os pescadores, seus familiares, Bruno, eles apontam problemas em sua atividade, a pesca? Durante as atividades, né, do Pescarte, durante o censo e entre outras espaços como reuniões, assembleias e tal, quando você conversava com os pescadores, né, a respeito das maiores dificuldades, qual é a maior dificuldade que a pesca enfrenta hoje em dia, eles apontavam para a gente alguns problemas sim. Dentre os principais, eu posso te dizer que muitos pescadores falavam sobre a diminuição da quantidade de pescado, ou seja, eles falam que diminuiu a quantidade de peixe, né, a oferta de peixe, e automaticamente aumentou o esforço pesqueiros deles. Apontaram também que a pesca, hoje em dia, ela está um pouco mais custosa, tá um pouco mais caro você poder pescar. E também diziam que um outro grande problema é a poluição das águas, né, o que acaba diminuindo ali as condições ambientais para que haja as espécies, né, para que hajam os peixes e que os pescadores possam fazer a sua atividade. Então esses são os principais problemas apontados por eles, né. Então a diminuição da produção de pescado e a diminuição do território pesqueiro impacta diretamente na reprodução cultural, econômica e social dessas comunidades, né.
e, consequentemente, traz uma série de impactos que com um deles que eu posso dizer que os filhos e as filhas de pescadores não desejam seguir a profissão dos pais, né, e os pais, consequentemente, também não querem que seus filhos sigam essa atividade. Então isso, de uma certa forma, traz uma certa incerteza na continuidade da atividade pesqueira artesanal, né. Então esses fatos apontam que algumas coisas precisam ser feitas para que a pesca se mantenha como uma atividade, para que essas comunidades se mantenham ativas aí dentro das suas características, né. Certo. Agora, os pescadores eles apontam, alguma outra atividade da qual eles gostariam de obter renda, gostariam de atuar? Como eu falei, né, durante as atividades que foram desenvolvidas ao longo desses 4 anos aí de Pescarte, os pescadores, né, os participantes, eles refletiram e apontaram algumas alternativas sim. E essas alternativas, elas vão de encontro justamente com essas habilidades, com esses conhecimentos que essas pessoas já apresentam justamente por ter uma grande experiência dentro da pesca, né. Eu posso te dizer que eles apontaram iniciativas como o próprio beneficiamento do pescado, que é uma forma de agregar valor ao peixe, a aquicultura também, né, ou seja, a produção de pescado, que nem a gente acabou de falar um pouco anteriormente, e também a maricultura, né, que é a produção ali de ostras, mexilhões, vieiras. E eles chegaram à conclusão de que o estabelecimento de uma unidade de produção aquícola constituída, né, na verdade, dentro dos formatos solidários, seria capaz de proporcionar uma alternativa econômica e social que iria beneficiar todos os envolvidos na cadeia produtiva da pesca artesanal, desde aqueles pescadores e pescadores que realizam a captura diretamente no ambiente, né, ali na água, tanto de maneira coletiva ou de uma maneira individual, até os envolvidos durante o beneficiamento do pescado, durante a venda desse pescado também, né, ou seja, você conseguiria assessorar ali toda a cadeia produtiva, né. E esses fatos levaram então a comunidade pesqueira a propor essas alternativas produtivas viáveis a serem disponibilizadas, né, para os pescadores artesanais e seus familiares. E então a unidade de aquicultura, ela se justifica porque ela é uma alternativa para enfrentar a diminuição do volume da pesca e o problema da escassez da água, e problema também de poluição das águas, né. E essa atividade, né, aquicultura, ela pode então potencializar os ganhos econômicos dentro dessas comunidades pesqueiras, ou seja, ela pode trazer uma outra fonte de renda, né, mais uma fonte de renda para esses pescadores. E, além disso, esse projeto pode garantir um desdobramento, para que outras atividades sejam desenvolvidas, né, como o beneficiamento do pescado, o reaproveitamento dos resíduos desse pescado também. Existe a possibilidade de elaboração de outros produtos à base de peixe que podem ser desenvolvidos a partir dessas iniciativas que vão contribuir aí para a expansão dessas comunidades pesqueiras, né, para cooperativas locais, alcançando inclusive outros mercados que até então são inacessíveis para esses pescadores, né. E outro ganho também extremamente importante, falando dessas iniciativas, desses empreendimentos solidários, é o envolvimento de mulheres, né, dos filhos dos pescadores, seus familiares, e além disso, isso possibilita para eles ali uma geração de trabalho e renda, né, que pode trazer aí melhorias na renda familiar e pode consequentemente aí ajudar a família tradicional da pesca a se manter ali na sua atividade. Agora, uma outra questão, acho que muito se ouve falar em aquicultura, né? Piscicultura, são termos que são muito comentados na mídia. Mas o que é aquicultura? Qual é a definição? Olha, a definição técnica para agricultura, desculpa, para aquicultura, inclusive a definição colocada pela própria Embrapa, é que a aquicultura é a parte da ciência, né, é uma prática que estuda a criação de peixes, crustáceos, entre outros organismos também aquáticos, sejam eles de meio de água doce ou de água salgada, para fins comerciais. Então, esses fins comerciais, eles podem ser, a gente vai até falar um pouco mais para frente, mas pode ser para peixes ornamentais ou para peixes de corte. Então, a aquicultura, ela na verdade é uma grande área que se divide em outras sub-áreas.
E, por exemplo, quando a gente fala de criação de peixes, na verdade, a gente está falando de piscicultura. E dentro da aquicultura, então, a gente tem uma série de modalidades que podem ser praticadas. E essas modalidades, elas podem ser praticadas de diferentes formas, como, por exemplo, um cultivo mais extensivo, onde você utiliza mais os recursos da natureza, ou um semi-intensivo ou intensivo, onde você tem um maior controle sobre os parâmetros ali, né, como a água, a qualidade da água, entre outros. E, além disso, a aquicultura também ela pode ser praticada em diferentes estruturas de confinamento, como, por exemplo, açudes, como tanques, né? Isso aí vai variar de acordo com a espécie que está sendo produzida, né? E aí, para falar um pouco mais, por exemplo, como a gente está falando de piscicultura, né? A gente pode praticar a piscicultura, por exemplo, em tanques escavados, né? Que são buracos feitos na terra ali com a ajuda de retroescavadeiras, né? Também a gente tem os tanques redes, que são tanques feitos com redes, né, e colocados geralmente em corpos hídricos ali, seja barragens, seja próximos a hidrelétricas, em rios, até mesmo no mar também. É uma modalidade muito praticada no ambiente marinho. E tem também o modelo que, inclusive, é o que foi projetado para ser utilizado dentro dos empreendimentos sugeridos pelo projeto Pescarte, que são os tanques suspensos, né, ou os tanques australianos, que são tanques que ficam, né, na terra. São como se fossem grandes piscinas, aonde você consegue ali fazer o seu cultivo. Lá no início da nossa entrevista, eu acabei que eu fiz duas perguntas e você deu mais foco na última pergunta, que é se o Pescarte teria foco em produção e trabalho e renda. Eu vou voltar a repetir essa pergunta, Bruno, que eu acho interessante aqui para esclarecer para o nosso ouvinte. Por que criar peixe, Bruno? Bom, como eu falei anteriormente, né, lembrando que a gente pode criar peixes por 2 motivos, né. Ou são peixes para corte, ou seja, peixes voltados para alimentação, ou peixes ornamentais, né, peixes para aquário, né, aqueles peixes de aquariofilia, né, peixes para ser utilizado ali como animais de estimação, como enfeites e tal. E no caso do que a gente está falando aqui, a gente está focando na criação de peixes para cortes, né, a gente não está falando de peixes ornamentais. E segundo muitos estudos, não só no Brasil, mas também no mundo, mais da metade dos estoques marinhos mundiais, dos estoques pesqueiros, já estão explorados, né, e isso acabou fazendo com que houvesse essa diminuição na quantidade de pescado, que inclusive é relatada pelos próprios pescadores quando a gente conversa com eles sobre os principais problemas atuais da pesca. E isso se dá porque aumentou muito e vai continuar aumentando, né, existem estudos também que falam sobre isso, a demanda de consumo de pescado pelos humanos, né, ou seja, o aumento do consumo de peixe está aumentando, não só no Brasil como também no mundo. E isso coloca os estoques pesqueiros, né, tanto de peixes, de crustáceos e de outros organismos utilizados para alimentação, cada vez mais sob pressão, né, ou seja, você precisa explorar cada vez mais esses estoques para que você possa manter a demanda de pescado que está aumentando. Então, a produção pesqueira sozinha, hoje em dia, ela já não dá mais conta de atender a toda essa demanda do mercado, né. E, inclusive, a gente já consegue ver que a aquicultura, né, a criação de peixes, ela já tem uma grande representatividade na produção de pescado no mundo, né, existem vários dados que apontam para isso. Além disso, os problemas ambientais citados, como a poluição das águas, afetam também a quantidade desse pescado disponível na natureza. Então a gente tem, além dos problemas relacionados com a diminuição do estoque pesqueiros, a gente tem o problema de poluição. Então, nesse sentido, a aquicultura ela é uma técnica, como a gente disse, com o objetivo de criar peixes dentro de um ambiente controlado, utilizando um volume cada vez menor de água, usando uma área de terra também não muito extensa. Então, a aquicultura ela pode ajudar a atender a demanda de peixe para consumo humano e ajudar, inclusive, a diminuir a pressão nos estoques pesqueiros. Ou seja, a gente não precisa manter a pesca acelerada para manter a demanda, porque a gente tem aquicultura para dar esse suporte justamente nessa demanda de mercado.
E isso é extremamente positivo para a pesca, né, porque a partir do momento que você diminui a pressão sobre os estoques pesqueiros, você possibilita que esses estoques possam se recuperar e esses estoques se mantendo em níveis sustentáveis, a gente consequentemente também consegue manter a própria atividade pesqueira artesanal dentro de um nível de sustentabilidade também. Então a aquicultura ela vem como uma atividade para dar suporte à pesca extrativa. Agora, você disse que existem 3 tipos de tanques possíveis de serem utilizados. Tanque escavado, você citou o tanque rede, e por último, o tanque suspenso. Você disse ainda que os tanques suspensos foram escolhidos pelo projeto Pescarte. Dentro dos tanques suspensos, né, é possível que você realize o que a gente chama de um cultivo superintensivo, ou seja, um cultivo onde você controla todos os parâmetros ali, todas as condições, necessárias para que você mantenha a sua produtividade. E dentro desse tipo de cultivo, é possível que a gente coloque uma quantidade maior de peixes por metro cúbico de água, ou seja, a gente consegue ter em torno de 50 quilos de peixe a cada 1.000 litros de água no final de um ciclo produtivo. E por serem os tanques de cultivo que utilizam o menor volume de água dentre todos os outros que eu falei aí, o sistema de cultivo superintensivo, ele também possibilita o controle, de outras propriedades, como as propriedades biológicas, as propriedades físicas, as propriedades químicas da água. E ele também possibilita um reaproveitamento dessa água utilizada, já que ele apresenta um sistema de filtragem e recirculação. Então a gente precisa fazer um reabastecimento desse tanque muito baixo, porque ele tem uma quantidade de água de perda de água por dia também muito baixa. Dentre os sistemas voltados para a piscicultura, né, o método de recirculação, ele apresenta essa vantagem, né, por ter de redução do consumo de água, e ele também apresenta uma vantagem de uma menor área ocupada, necessária para que você tenha essa produção, diferentemente como, por exemplo, de você fazer os tanques escavados, que você precisa de uma grande área. Então, né, ele tem essa vantagem de não precisar de uma área tão grande. E ele também permite uma maior padronização dessa produção. Você consegue ter uma maior garantia, uma maior certeza daquilo que você está produzindo. Você consegue ter uma maior previsão, de quanto você vai conseguir produzir no final de um ciclo produtivo, né. E esse sistema de tanque também, ele impede a fuga dessas espécies, para que elas não caiam nos corpos hídricos naturais, né, em rios, ou no mar, ou em lagoas, né. Justamente porque elas estão na terra e estão afastados né, tá afastado de alguma fonte de água, então a gente consegue impedir aí esse problema ambiental também. A única observação que eu faço em relação aos outros modelos é que esse tipo de sistema de produção, ele tem uma demanda de energia elétrica, né. Ele precisa de energia elétrica para que você mantenha ali alguns equipamentos necessários para recirculação, para filtragem e também para oxigenação da água. Além disso, esse modelo, ele tem uma demanda maior de ração, porque a gente não utiliza dos recursos naturais para estar alimentando esses animais, né, esses peixes que estão ali dentro dos tanques. Então isso acaba implicando um pouquinho no maior investimento em equipamentos. Mas, como eu disse, ele é um sistema que, após o seu funcionamento, ele apresenta essa série de vantagens produtivas que faz com que esse gasto de energia elétrica, ele não seja tão expressivo no final do ciclo produtivo, né. Então ele acaba compensando por isso. Então ele só tem mais um pouquinho um gasto inicial para sua implantação. E é necessário entender que exige um certo conhecimento, né, para você manter esse sistema, para colocar esse sistema para funcionar, né, para manter a sua produtividade. Mas não é um conhecimento complexo, assim, e eu acredito firmemente que os pescadores, as pescadoras, seus familiares vão dominar muito bem as técnicas de cultivo, justamente por já terem uma experiência, uma vivência de estar ali no
no meio da pesca, né, dentro da cadeia produtiva da pesca. E não é algo assim que é impossível de ser feito, né, na verdade é é algo mais mais técnico, mas também ao mesmo tempo um pouco mais fácil do que a gente imagina. E além disso, a gente vai estar aí desenvolvendo esses encontros, essas conversas que a gente está tendo aqui, e também nós conseguimos que a escola de aquicultura, que é fruto de um PECAP, né, que já foi discutido em outros processos dentro do projeto Pescarte, ela vai começar a funcionar, inclusive ela já está sendo construída, inclusive na UENF, lá em Campos do Goytacazes. Então ela também vai ser um espaço onde a gente vai poder estar passando essas técnicas para os pescadores e familiares. Então, em breve, eles vão estar aptos aí a estarem produzindo o pescado. Agora, nós temos passado por períodos de seca preocupantes, né? Acho que uma pergunta aí que o nosso ouvinte deve se perguntar é com relação à disponibilidade de água. É preciso ter muita água para começar a criar peixe? A disponibilidade de água necessária, ela pode ser adquirida através de poços artesianos, não sendo necessário outras fontes de águas como superficiais, como de lagos, nascentes ou rios, né. Lógico que para começar o seu sistema, você tem que, né, encher os tanques ali. São tanques que, como eu falei, eles têm um baixo consumo de água. Considerando os recentes episódios que a gente vem acompanhando de estiagem e uma eventualidade de restrição na disponibilidade de recursos hídricos, né, principalmente na região do Norte Fluminense, o sistema de reciclação ele foi selecionado pelo grupo gestor do PEA Pescarte, com apoio de especialistas, de uma equipe técnica, através de um estudo de viabilidade, já pensando justamente em produzir utilizando um menor volume de água. Por isso que os tanques suspensos, eles são extremamente importantes, né, dentro desse processo que foi pensado aí. Porque a reciclação, ela aproveita quase a totalidade da água que está disponível já dentro dos tanques. As perdas de águas que ocorrem nesse sistema são basicamente por evaporação, então a gente perde ali um pouquinho de 5 a 10% do volume total da água por dia. E além disso, a gente tem um pouquinho de perda de água ali na água absorvida nos resíduos sólidos, da água consumida também na lavagem dos filtros, né? Mas, resumindo, a gente consegue ter um maior aproveitamento dessa água dentro de um sistema com uma baixa necessidade de reposição de água. Por isso que ele é possível de ser realizado na região. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Por que a tilápia? O cultivo da tilápia, ele é bem conhecido no Brasil? Olha, a tilápia ela já vem sendo desenvolvida e cultivada no Brasil, né, desde a década de 80. Inclusive, é a espécie mais produzida hoje no país, né, existem outras, mas a tilápia é a principal. E justamente por isso é a espécie mais fácil de se criar hoje em dia. E justamente porque já apresenta uma grande quantidade de informação, né, de manejo sobre o cultivo da tilápia, já existe uma série de técnicas e tecnologias desenvolvidas exclusivamente se pensando em tilápia, como, por exemplo, a ração, o cálculo de rendimento de produção, a disponibilidade dos alevinos para que você faça o seu cultivo, né. Então já tem uma série de informações e que elas já são mais acessíveis. Então, inicialmente, a tilápia ela é a espécie de pescado mais fácil para que a gente consiga trabalhar e ter esse já um rendimento nos primeiros ciclos. E a tilápia ela é cultivada em todas as regiões do país, né, e possui uma boa, como eu falei, uma boa disponibilidade de instituições de pesquisas, de desenvolvimento, de assistência técnica, de fornecedores, de insumos e de equipamento, já tem um mercado consumidor existente não só no Brasil e no mundo, né, então ela já é uma espécie muito bem estabelecida, vamos dizer assim, né. E ela é uma espécie que se adapta muito bem ao clima tropical, ao calor, né, muito típico da região norte fluminense ali. Então uma tilápia vai se dar bem ali no calor da região de Campos, São João da Barra ali,
ela não vai passar frio não. E segundo muitos estudiosos e alguns outros criadores também, né, no sistema de recirculação de tanques suspensos, é possível que você inclusive aumente a quantidade de pescado, de peixe, por volume de água. Então a gente já viu estudos aí que é possível ter uma produção de 20 a 80 quilos de tilápia por metro cúbico de água em cada tanque, no final de um ciclo de produção que já é muito bem conhecido também, que é de aproximadamente 6 meses, né. Então, assim, ou seja, a tilápia ela é uma espécie que é fácil de criar, ela tem um crescimento rápido, ela tem um bom rendimento, tem um bom valor de mercado nacional e internacional. Serve de matéria-prima para elaboração de produtos à base de pescado e além de outros benefícios aqui citados, né. Então, nós vamos ter aí mais oportunidades para falar sobre a tilápia, sobre a piscicultura e também poder falar sobre outras espécies aí em outros programas, em outras reuniões. E aí a gente volta a falar mais um pouquinho sobre a tilápia, mas basicamente são são esses os motivos aí para se criar a tilápia. Agora, para esclarecer para o nosso ouvinte que gostaria de começar, né? Como iniciar? É só deixar as tilápias lá e elas vão dar cria? Como que é isso? Não é assim tão simples não. Não quando a gente está pensando num sistema de produção, né, com escala ali, com padronização, né, dentro do que a gente tá idealizando aí. O sistema de produção, ele começa depois ali das obras, né, de instalação, com a aquisição dos alevinos machos, né. A gente dentro de cultivos, a gente só utiliza alevinos machos, e a gente depois entra nos méritos dessa discussão, mas basicamente é isso. E eles então serão submetidos ali a todo um programa, né, a toda uma dieta, né, uma rotina de alimentação com diferentes quantidades de ração em diferentes quantidades diárias, com diferentes teores de proteínas de acordo com o estágio de vida que esses alevinos, que esses peixes apresentam. Então né, começa ali com os alevinos e a sua alimentação, né. E aí ao longo dos 6 meses de engorda são necessários ali o monitoramento, a correção de alguns padrões ali na água, no seu cultivo, então é preciso manter o olho no peixe, né, durante esses 6 meses aí de produção, manter o olho na água também, a limpeza dos filtros, a limpeza dos tanques, manutenção dos equipamentos. Então, acompanhar o crescimento do pescado, né, todas essas atividades que fazem parte aí do manejo da tilápia e de outras espécies também. E todas essas técnicas, elas que eu acabei falando aqui, o pessoal às vezes pode ficar um pouco assustado, achando que são muitas coisas, mas a gente vai vamos ter aí oportunidades de falar um pouquinho mais sobre essas técnicas necessárias para o cultivo, e além disso, como eu falei, a gente vai ter a oportunidade aí de colocar em prática esses conhecimentos aí na escola de aquicultura, que em breve vai estar funcionando aí. Entendo. Agora, e depois que os peixes já cresceram, estão gordos, na hora de retirá-los dos tanques? É pescar que fala? Qual que é o nome que é dado para isso? Como que é esse processo? Bom, a gente chama esse processo final de despesca, né. No final do ciclo produtivo ali, né, geralmente entre 6 a 7 meses, a gente já vai ver os indivíduos com o peixe, né, cada peixe pesando cerca de 700, 800 gramas. E aí, então, a gente faz um processo que a gente chama de depuração, ou seja, a gente precisa limpar esses peixes por dentro. Mas que eu digo limpar não é eviscerar não, é limpar o organismo desse peixe. Então a gente corta a ração desse organismo, deixa só a água passando ali para a água limpar todo o intestino, né, toda as entranhas ali, né, as vísceras do peixe por dentro. E depois então desse processo, né, de depuração, de limpeza interna desse peixe, desses peixes, né, na verdade, ali do tanque, eles passam por um processo que a gente chama de sensibilização no gelo. Ou seja, a gente é um processo que a gente consegue fazer o abate
desse peixe de uma forma ao qual o pescado não sofra, e além disso é uma forma também de garantir a qualidade dessa carne, né, desse peixe. Então a gente faz a sensibilização, faz ali o abate, com um equipamento próprio também, né, e aí daí esse peixe ele segue para ser viscerado, acondicionado em caixas com gelos ali e expedidos para os clientes, né, para o destino final. Agora, Bruno, com relação ao rendimento em dinheiro, a tilápia, Bruno, ela rende dinheiro? Olha, Rafael, como eu disse, a tilápia hoje ela é uma das principais espécies produzidas não somente no Brasil, mas também no mundo. Se a gente pegar dados aí de instituições de pesquisas internacionais, a gente vê que a tilápia tá ali entre as espécies mais produzidas. E isso se dá porque a tilápia tem um mercado consumidor grande, né? Como eu falei, ela é um pescado que pode ser utilizado de várias formas diferentes, seja o filé, seja alguns outros tipos de corte, produtos à base de tilápia, né. Então o mercado é dinâmico e crescente. E a produção brasileira, ela vem avançando através principalmente de grandes empresas e e também com o aumento, né, dos consumidores que demandam cada vez mais um produto de qualidade e também um produto fresco, né. Então, as análises das diversas formas de estruturação da atividade da criação do tilápia evidenciam que não existe um modelo de exploração dessa atividade dominante, né, sendo possível, então, estabelecer diversos formatos de organização e de atuação em distintos canais de comercialização, ou seja, há espaço para que as pessoas possam se inserir dentro desse mercado de comercialização da tilápia e de outros pescados, porque existem demandas e espaço para isso. E destaca ainda que, embora o produto com maior valor agregado seja o filé, né, hoje em dia a gente vê aí algumas outras tendências, inclusive existem pesquisas ao qual a pele da tilápia ela está sendo utilizada para a indústria farmacêuticas e também a indústria de comércio, cosméticos, né, na verdade. E a produção da polpa de pescado também é uma grande tendência, porque ela pode ser utilizada em vários produtos e tem um valor biológico e nutritivo muito bom, né, por isso que a demanda de pescado tem aumentado muito. Um outro exemplo também que eu poderia dar é que o o resíduo, né, o restante ali do processo de produção de pescado e do beneficiamento, ele pode ser utilizado para a produção de farinhas e de óleos. Então, eh, tem mercado, tem potencial e existe uma série de coisas que podem ser feitas com esse produto. Então, eu diria que sim, dá para ganhar dinheiro sim com o cultivo de tilápia. Mas isso pode ser realmente feito, Bruno? É legal? Traz algum risco para o meio ambiente? Qual a sua análise sobre isso? Sim, sim, a aquicultura ela é uma atividade legalizada, né, desde que ela seja devidamente licenciada, né, existe um licenciamento para essa atividade. Não necessariamente licenciada, mas ela precisa ser feita dentro de alguns padrões mínimos exigidos. Alguns deles exigem que ela passe por um processo de licenciamento, mas isso pode variar de região para região. Mas sim, ela é legal e sim, ela também pode trazer um risco para o ambiente. Então, uma unidade de produção aquícola, ela pode ser compreendida, por exemplo, como qualquer outro tipo de estrutura de produção animal existente, como criação de porco, criação de galinhas, criação de boi, né, então sim, impactam sim o ambiente. Possui um certo grau de complexidade e desempenho e que traz então um potencial de causar uma degradação ambiental e pressionar os recursos naturais. Entretanto, essa capacidade ela está diretamente relacionada com as práticas adotadas durante a produção e o manejo adotado, né. Se for adotados ali, né, os devidos cuidados, ela pode ser feita sem problema algum, sem impactar fortemente o meio ambiente, né. Então ela é uma atividade que tem o potencial, assim, de causar problemas, mas se for muito bem feita, se for ali tudo certinho, né, dentro dos parâmetros legais, ela pode ser feita sem problema algum.
Então, para isso o projeto foi pensado para atender justamente a esses requisitos colocados no licenciamento ambiental para piscicultura, com foco de manter a produção dentro de uma lógica que seja sustentável e que seja legal, né, para que a gente não tenha nenhum problema futuramente com isso. Então, o sistema de produção superintensivo, com tanques elevados e recirculação de água, ele apresenta vantagens no que diz respeito à relação com o meio ambiente, se comparado com alguns outros modelos convencionais por aí. Então, entre as vantagens, eu poderia destacar, por exemplo, como eu falei anteriormente, a pequena área ocupada, não exigindo grandes movimentações de terra, não permite aí a fuga das espécies do cultivo para os meios aquáticos naturais, demanda um baixo volume de água necessário, né, para a produção e, e também uma baixa necessidade de reposição. É possível fazer a reutilização da água através do tratamento de equipamentos de filtração, né, e controle, e pode ser dada ali a destinação adequada a esses resíduos e possibilidade da utilização da água da limpeza dos filtros também, como por exemplo, em produção de vegetais, né. Então, inclusive, os próprios resíduos que são gerados ali, eles apresentam potencialidades, né. Então, essas ações, elas garantem aí a sustentabilidade do empreendimento e diminui os riscos dos impactos no meio ambiente. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Você falou de resíduos na produção, mas de quais resíduos você está falando? Olha, Rafael, ali durante o processo de produção, né, a gente vai ter a produção de fezes, do peixe, o surgimento de microalgas, de alguns fitoplânctons, resto de ração, alguns peixes que acabam morrendo durante o processo produtivo, então isso tudo é resíduo. E eles devem ser devidamente acondicionados, né, e tem que ter a devida destinação para o descarte, né, atendendo ali ao licenciamento ou às medidas sanitárias do município, né. Então tem todo um rito aí para ser feito com esse resíduo para que ele não cause problemas, e ele é algo que vai existir, então é necessário saber lidar com ele. Entretanto, considerando a quantidade de resíduo gerado, e o custo que isso pode ter, dependendo do tipo de destinamento que a gente der para ele, por exemplo, se for encaminhar para algum tipo de estação de tratamento externa, alguma coisa assim, a gente pensou como uma alternativa mais economicamente viável e de caráter sustentável e também ambientalmente adequada, a compostagem orgânica desses resíduos, né. A compostagem orgânica, ela é um processo biológico na qual a matéria orgânica ela é transformada ali um material umidificado, né, que a gente chama de humus, que pode ser utilizado ali como um adubo, né, um fertilizante, que pode ser aplicado em inúmeros tipos de culturas agrícolas e também outros tipos de cultivo, ou ainda pode ser disposto no solo sem risco de contaminação, né, depois que você faz aí o processo da compostagem. Então esse método ele apresenta, além dessas vantagens, outras vantagens, né, uma outra vantagem é a não poluição do ar, ele também evita a formação de mau cheiro, né, aquele cheiro desagradável ali, e também destrói os agentes causadores de doenças que contaminam as águas subterrâneas, né, e é um processo que pode ser feito a qualquer época do ano. Então a compostagem orgânica, ela será aí uma grande aliada que teremos para reduzir aí a quantidade de resíduo gerado dentro do processo produtivo. Mas além dos resíduos sólidos também, a gente tem que entender que também pode ter resíduos líquidos, né, que a gente chama de efluentes, gerados no processo ali, que também vão exigir uma atenção específica, né, alguns cuidados, algumas medidas que também vão ser necessários, porque eles também apresentam uma carga poluidora, né, podendo provocar aí grandes impactos no ambiente. Então, mas basicamente é isso, se tratando dos resíduos sólidos, a gente tem como alternativa utilizar aí a compostagem orgânica para dar uma destinação correta a esses resíduos. Então vamos para a nossa última pergunta. Você falou dos efluentes aí, né? Como seria o tratamento desses efluentes, desses resíduos líquidos? Não é algo muito complicado não, né, é um método
basicamente eu posso resumir ele para você em algumas etapas. Diria que a primeira etapa ali, né, a etapa preliminar, é o que a gente chama de gradeamento, é onde essa água vai passar por uma tela, né, uma grade, com o intuito de reter os resíduos sólidos presentes ali nessa água. Depois ela passa por um tratamento primário, ao qual a gente coloca ali alguns agentes químicos, né, alguns coagulantes, alguns floculantes também, e alguns servem para decantação, para que a gente possa fazer, além da remoção de outras partículas sólidas pequenas, também a remoção de alguns micro-organismos. E depois a gente faz também uma cloração dessa água, que também tem o intuito de limpar essa água, né, e também de matar alguns tipos de micro-organismo também. Então, e essa água ela pode ser tanto reutilizada, como eu falei, no próprio cultivo, no sistema de recirculação, ou ela pode ser utilizada para fazer irrigação, né, então, porque vai ser uma água que vai estar tratada, então ela já pode ser novamente descartada no ambiente. E entre os benefícios do tipo de tratamento apontado, né, desse tratamento que eu acabei de falar, né, do gradeamento, da coagulação, da floculação e da cloração, esse tratamento ele tem um baixo custo, ele é um tratamento que ele é rápido, né, ele não é um tratamento que demanda que essa água fique parada durante muito tempo passando por um processo de tratamento. E a gente acaba não tendo problema com lodo ativado, né. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o lodo ativado agora, mas em outra oportunidade a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. E ele não tem uma exigência de manutenção nos organismos fora do horário de tratamento, ou seja, esse tratamento de efluente, ele pode ser feito enquanto o sistema de produção está rodando ali, enquanto o sistema de produção está circulando, não precisa parar para fazer esse tipo de tratamento. Então, ele é um tratamento rápido, eficaz, barato, é fácil de encontrar o os agentes químicos no mercado, né, então não há nenhum problema muito grande de tratar os efluentes não. Foi muito produtiva a nossa conversa, né? Parece que a gente ainda tem muitas outras informações aqui a tratar, mas para não ficar muito longa a nossa primeira conversa, já que é uma conversa de apresentação aqui, né, do nosso canal da Aquicultura, eu vou passar aí a palavra para você dar as suas últimas considerações de hoje. Espero que a gente tenha outras conversas tão produtivas quanto essa, mas vou deixar esse espaço para você fazer suas últimas considerações aí. Realmente, as informações que nós falamos aqui foram bem superficiais, né, a gente poderia gastar aí tempos e tempos falando sobre cada um desses temas que foram trabalhados aí dessa forma um pouco corrida, né, mas, eh, a gente acabou abordando aqui, né, de uma forma mais superficial, mais informal. Mas nós teremos aí outras oportunidades, além dessa conversa nossa aqui de hoje, para debater mais sobre esse assunto, né. Nós pretendemos lançar aí uma série de materiais, de informações dos nossos próximos encontros, para que possamos aprofundar ainda mais nesse assunto, né. Como eu falei também, em breve a Escola de Aquicultura vai estar com as portas abertas e a gente vai ter oportunidade de não somente de discutir, mas também de colocar a mão na massa. Aliás, colocar a mão na água, né, porque o peixe está na água. Então a gente vai ter a oportunidade de colocar a mão na água, de praticar todos esses conhecimentos, de conversar mais com os pescadores e as pescadoras e trazer esse conhecimento tradicional deles para dentro desse cultivo também, para dentro dessa prática nova, para fazer parte aí do cotidiano deles. E então, assim, a gente vai ter esses encontros, a gente vai ter essa formação futuramente aí na escola, mas quem quiser buscar mais informações, a internet está aí com uma série de materiais. A gente também vamos colocar esse material numa página do Facebook, vamos tentar distribuir também em grupos do WhatsApp, né, das pessoas relacionadas aí ao projeto Pescarte. Vamos tentar lançar outros áudios também. Enfim, vamos poder prosear bastante aí sobre o peixe, né. E então eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto
e fico ansiosamente aguardando o convite aí para a nossa próxima conversa, para o nosso próximo encontro. Então, muito obrigado aí, Igor. Eu te agradeço, Bruno. Então, pessoal, essa foi a nossa estreia aqui do nosso canal da Aquicultura. Recebemos o Bruno Bonfim. Tivemos aqui um bate-papo muito interessante, né, sobre a aquicultura de maneira geral. Gostaria de agradecer a sua atenção que nos acompanhou até esse momento. Espero que tenham gostado, né? Esse foi o nosso episódio aí de apresentação. Teremos novos episódios aí pela frente. E é isso. Eu sou o Rafael e esse foi o Bruno Bonfim. Até logo. Tchau, tchau.